O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres a esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres a esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta. E o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente teu Pai, que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Obrigado, meu diácono, caros irmãos. Nós temos esses textos que nos orientam, nos motivam a viver bem esse tempo da Quaresma. Aqui a segunda leitura lembra algo que eu dizia no início da celebração, que o tempo da Quaresma é o tempo de graça privilegiado para a igreja. E aqui diz, olha, nós vos exortamos a não receberdes em vão a graça de Deus. Então São Paulo diz, não, nós somos colaboradores de Cristo, somos ministros dele, é em nome dele que falamos, para vocês não receberem em vão a graça de Deus. Então, a graça de Deus vai ser derramada sobre nós, muito especialmente nesses dias. Vamos aproveitar que não seja em vão. Para ele, São Paulo também foi dada muita graça. Ele diz, a graça de Deus para mim não foi em vão. Quando ele, de perseguidor que era, se tornou depois anunciador da fé que antes tentava destruir. É agora o momento favorável. É agora, é hoje o dia da salvação. Claro que esse texto, que está citando inclusive o Antigo Testamento, citando um salmo, ele vale para todos os dias, mas muito especialmente para o tempo da Quaresma. Não por acaso está aqui na leitura de hoje, da quarta-feira de cinzas. Então diz aqui, olha, é Deus mesmo quem nos exalta através de nós, somos embaixadores de Cristo. Diz São Paulo, os seus sucessores, os bispos, a igreja fala em nome de Cristo, deixai-vos reconciliar com Deus. Não é nem assim reconciliáveis, mas deixai-vos reconciliar, porque Deus sempre tem essa iniciativa. Deus está sempre vindo ao nosso encontro. Eis que estou à porta e bato, aquele que abre eu entrarei e cearei com ele, ele comigo. Como o pai do filho pródigo, que estava sempre ali à espera do seu filho voltar. E quando o seu filho volta caminhando na direção dele, o pai vai correndo na sua direção. Isso é muito expressivo. Quando nós andamos na direção de Deus, Deus corre na nossa direção. Rápido no perdão, lento na ira, lento na cólera, não quer a morte do pecador, mas que se converta e viva. Nós vamos ouvir muitos desses textos nos próximos dias, no tempo da Quaresma. Então, nós precisamos reconhecer o quanto somos amados por Deus. E o nosso amor, então, vai ser essa correspondência, essa resposta ao amor de Deus. Nós fomos tão amados, nós precisamos amar de volta. É justo que nós amemos a Deus. É o nosso pouco comparado com o amor dele, mas é a nossa resposta. E Deus se alegra, né, com esse pouco, se a gente dá com alegria. A gente vê hoje o Evangelho também, essa palavra falando de algumas práticas
que a gente é chamado a viver nessa quaresma, né? 40 dias, né? Por isso quaresma, né? Como Jesus ficou no início do seu ministério, 40 dias no deserto em oração. Está claro o que Jesus recordava ali. Ele recordava os 40 anos do povo no deserto, caminhando rumo à terra prometida. Inclusive a quaresma já fazia parte da tradição judaica. E a fé cristã encampa, ou seja, ela abraça essa tradição que já existia. A festa da Páscoa judaica, ela é celebrada lá, em determinado momento, na Páscoa, eles preparavam também com 40 dias de jejum, sem comer carne. Por isso, para recordar os 40 anos que eles passaram no deserto. Então, faziam mais orações, faziam jejuns, mortificações, uma vida de um pouco mais de privações, para recordar as privações que eles enfrentaram no deserto. Lá eles não tinham o conforto das suas casas, não tinham a fartura dos seus campos, dos seus rebanhos, não. Eles eram nômades, peregrinos, durante 40 anos caminhando no deserto, vivendo com pouco. Não tinham muita coisa para oferecer a Deus, recebiam tudo ali, o maná, o pão do céu, a água que sai da rocha, iam caminhando, levantando acampamento e prosseguindo. Imagina, no deserto, lugar de muitas privações, muito calor, muitas dificuldades, durante 40 anos foi assim, até chegar à terra prometida. E aí, para recordar o sacrifício dos pais, é que os judeus então tinham essa bonita prática de ficar também 40 dias sem comer carne, dias de mais silêncio, dias onde não havia festa, eram dias mais de recolhimento, para depois celebrar a grande festa da Páscoa, né? Esse que era o sentido daqueles 40 dias. E Jesus então também, no início do seu ministério, ele que vem para inaugurar um novo povo de Deus, né? Traçar com a humanidade a nova e eterna aliança, fazer a sua Páscoa também, desse mundo para o Pai, ele prepara também a sua Páscoa, o seu ministério público, com 40 dias no deserto, jejuando. A gente vai ver, inclusive, no próximo domingo, primeiro domingo da quaresma, a oração de Jesus no deserto, as tentações de Satanás, a vitória de Jesus, nós vemos também. Então, por isso esses 40 dias. E nós somos motivados também a viver esses 40 dias de maneira especial, acolhendo as graças de Deus. E nós temos aqui algumas dicas, né? Algumas práticas de piedade que eram agradáveis a Deus, que os judeus já viviam, né? Que eram a esmola agrada a Deus, aquele que atende o pobre, que olha para aquele que passa necessidade e ajuda, segundo suas condições, isso agrada a Deus. A oração também agrada a Deus, e acompanhando a oração, o jejum, é como que a participação do corpo ali, naquele momento de mortificação também, né? Abrindo mão, né? da fartura, da festa, dividindo o pão com aquele que não tem. Esse é o melhor jejum, né? O jejum da mãe que tira do seu prato para alimentar seus filhos, o pai que faz o mesmo. Enfim, então eram práticas agradáveis a Deus, a esmola, a oração e o jejum. E Jesus não renega nenhuma dessas práticas, pelo contrário, ele as confirma, mas ele traz para o coração, ele traz para dentro, né? Então eu falo aqui, olha, quando você der esmola, ele chega a usar uma expressão curiosa: não saiba a tua mão esquerda o que faz a direita, né? Então, Deus que vê o escondido vai recompensar a tua generosidade. Não faz para aparecer para os homens, senão você já teve sua recompensa. E o mesmo vale aqui para a oração e depois também para o jejum, para a mortificação. Então, que seja um tempo de oração, as nossas práticas de piedade, o nosso jejum. A gente pode e deve fazer renúncias, sacrifícios nessa quaresma, né? A gente escolhe ali alguma coisa que a gente vai abrir mão e a gente pode fazer isso de uma maneira, inclusive, lúdica, né? De uma maneira saudável, alegre. Como eu falei, eu vou abrir mão de algo que eu gosto, mas isso me recorda que durante o resto do ano eu posso usufruir disso. Eu vou ficar 40 dias sem comer carne, muitas pessoas ficam 40 dias sem beber refrigerante, ou sem beber cerveja, enfim, cada um faça a sua prática, né? Sem beber café, eu vou ficar 40 dias sem sobremesa, ou vou fazer, enfim, cada um faça a sua prática, a sua mortificação, de algo que lhe é caro, que gosta, né? Senão também não tem sentido, né? Eu vou fazer jejum, eu vou ficar 40 dias sem comer jiló e jaca, não vai fazer sentido, né? Então, alguma coisa que eu goste, eu vou abrir mão, vou renunciar, vou oferecer a Deus. E
Não preciso comentar com ninguém. Posso comentar também se eu quiser. Não é que eu estou me exibindo para os outros. Às vezes uma dica, um dá uma dica para o outro. Hoje em dia existem muitos roteiros, né? Muitos grupos que ajudam ali com dicas para ver a quaresma. São boas práticas. Todas elas são louváveis, né? A gente pode ser criativo, inclusive nessas nossas renúncias. Mas que elas estejam acompanhadas da oração. Senão também não tem tanto sentido, né? Um pouco mais de oração. Durante 40 dias eu vou ler o evangelho do dia, se eu não estou tendo essa prática. Não, eu já li o evangelho do dia todo dia, então eu vou rezar o terço. Não, eu já rezo o terço. Eu vou fazer alguma coisa mais. Vou aprender a rezar a liturgia das horas, oração das laudes e das vésperas, que é uma riqueza da igreja. Eu tinha vontade, até às vezes, eu fico pensando sobre isso, como a gente podia implantar isso na paróquia. Eu rezo todos os dias, né? Os consagrados, a gente reza as laudes e as vésperas, a oração da manhã, a oração da noite. E é de uma riqueza, fico querendo trazer para vocês, enfim, eu joguei a semente aí, eu jogo aí, né? Vai que alguém pega, né? Então, essas práticas a gente pode também aproveitar, né? E até os mais novos, né? Os adolescentes, os jovens também podem fazer. Os mais velhos, às vezes, já estão até dispensados, mas querem fazer também uma renúncia, uma mortificação, querem participar, né, dessa caminhada pelo deserto da igreja. Ok, diz lá que Ana, aquela profetiza lá quando Jesus foi apresentado ao templo, tinha 84 anos e não deixava de servir a Deus dia e noite com jejuns e orações. Olha aí, então, se ela fazia, né, tendo condições, tendo saúde, a gente faz. Quem não tem condições está dispensado, é claro. E uma palavra também que eu queria dar para concluir é essa, né? Aqui fala do jejum, que é uma mortificação, um sacrifício que nós impomos a nós mesmos. Mas façamos essa reflexão, né? Ainda melhor, sem desmerecer o jejum ou a mortificação, mas ainda melhor é o sacrifício que nós oferecemos a Deus e que nós não escolhemos, mas que nos é imposto pelas circunstâncias, pelas pessoas com quem a gente convive, ou seja, pela vida. Aquele sacrifício que nós não temos escolha, a gente tem que aceitar com paciência. E a gente oferecer isso a Deus em sacrifício, sem reclamar, sem murmurar. Esse, eu diria, é o melhor sacrifício. Santo Afonso de God dizia, né, que o jejum a gente sempre vai fazer na medida, porque a gente nunca vai bater muito forte em nós mesmos, nunca vai se autoflagelar com muita força. Mas a gente aceitar os sacrifícios e as mortificações que a vida nos impõe, esses têm mais valor ainda, valem 100 vezes. E são muitos. Cada um de nós, é só a gente estar atento e a gente vê quantas oportunidades a gente tem. Quantas coisas na nossa vida, no nosso dia, acontecem alheios à nossa vontade e a gente não quer. Quantos problemas a gente tem? Inúmeras situações do dia a dia que nos irritam, que nos aborrecem, seja no trânsito, seja no trabalho, na família, com o vizinho. Tantas situações que dão problema, é o computador que dá problema, é a comida que está caro, é não sei mais o que, é o trabalho, é uma briga que você tem com alguém. Inúmeras situações que a gente pode oferecer em sacrifício. O ônibus que está demorando, eu não sei mais o que. O calor, imagina, se a gente conseguir, meus irmãos, eu boto esse propósito para vocês, que eu boto para mim também. Quem sabe um dia eu consigo ficar 40 dias sem reclamar do calor, né? Olha, esse aí já passou o deserto, já vai para o céu, né? Já não precisa nem... Imagina a gente conseguir ficar, né, sem reclamar do calor, sem reclamar de tantas situações, né? Então, sem murmurar, sem reclamar, eu acho que é uma boa aplicação. Seria algo do tipo assim, olha, quando fala aqui do jejum, né? E depois, ó, quando jejuardes, vamos trocar aqui, quando sofrerdes, quando você estiver sofrendo, todos nós temos muitos sofrimentos na vida, outros menores, outros maiores, e a gente precisa de paciência. E a gente acaba gastando a nossa paciência, às vezes, com coisas pequenas, um pouquinho mais de espírito esportivo, a gente conseguir levar com bom humor. Guardar a paciência para as grandes situações, para os grandes problemas que a gente tem de saúde, enfim, e outras situações que a gente enfrenta, difíceis, problemas financeiros, enfim. Olha aqui, ó, quando sofrerdes, não fiqueis com o rosto triste, como fazem os hipócritas, desfiguram o rosto, reclamam, murmuram, para os homens verem como eles estão sofrendo. Já receberam aí o seu consolo, né? Sua consolação. Não, você quando sofrer, perfuma a cabeça, lava o rosto, levanta a cabeça, bota um sorriso no rosto, para que os homens não vejam quanto você está sofrendo. Só o Pai,
que vê o que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a consolação, vai te dar força, vai te dar alegria, te dar paz, mesmo entre as tribulações. Então vamos desenvolver, né, cada dia, falo para vocês e para mim, essa boa prática de não murmurar, não reclamar, de viver uma vida em ação de graças, como a nossa mãe, a Virgem Maria. Minha alma engrandece o seu, meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. Fez maravilhas em meu favor, mesmo por tantas tribulações. E quando não tinha algo de bom para dizer, permanecer de pé, em silêncio, como ali junto à cruz de Nosso Senhor, sem se afastar dele. Guardou silêncio, meditava, guardava tudo no seu coração, depois se alegrou com a ressurreição. Então nós também vamos fazendo esse caminho na quaresma, até a nossa Páscoa, que Deus nos abençoe.